E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos para um exercício resolvido que complementa um pouco o vídeo especial que eu soltei semana passada. Para aqueles que não viram o vídeo ainda, na semana passada eu soltei um vídeo sobre a função gama, que era um vídeo que falava um pouco sobre como seria o equivalente a fazer um fatorial fracionário, como se calcula meio fatorial, um terço fatorial. E isso é definido pela função gama, que é dada por uma integral. Mas, apesar da definição ser dada, não foi dado um jeito de a gente calcular valores para essa função. O objetivo do vídeo de hoje é, através de um exercício que geralmente está no curso de séries ou de cálculo 4, dependendo de onde você estuda, o nome da disciplina muda, mas usando o exercício de séries, mostrar como a gente pode calcular valores para a função gama. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bora lá, vamos começar? Muito bem, começando o nosso problema de hoje, como de costume, com o enunciado. O enunciado é bem direto, ele diz: seja a função gama definida por gama num ponto x vale a integral de zero a infinito de t elevado a x menos 1 vezes e elevado a menos t dt. É a definição clássica de função gama que a gente viu no vídeo especial passado. Utilizando séries, calcule valores aproximados para gama de 3 meios e gama de 4 terços. Observação interessante. Pela definição, gama de x é equivalente a você calcular x menos 1 fatorial. Então, gama de 3 meios é 3 meios menos 1, que é meio fatorial. E gama de 4 terços é a mesma coisa que 4 terços menos 1, que é 1 terço fatorial. Então, indiretamente, a gente está calculando quanto seria o fatorial de meio e quanto seria o fatorial de 1 terço. Mas aí a gente vai usar a função gama e usar séries. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber algumas coisas. Primeira, a série da função exponencial, que é uma série conhecida, ela é o somatório de zero a infinito de x elevado a n dividido por n fatorial. Ou expandindo, 1 mais x quadrado por 2 fatorial, mais x cubo por 3 fatorial e assim por diante. Outra coisa que a gente tem que saber é o teorema. Se você tem um intervalo de convergência na qual a sua série funciona, que no caso da série da exponencial vão ser todos reais. Então, para o caso que a gente vai usar nesse exercício, são todos reais. Então, a integral da série é a mesma coisa que a série da integral, que é uma versão generalizada daquilo de a integral da soma é a soma da integral. Mas eu falei para soma infinita. A gente vai precisar saber o resultado da integral tabelada, integral de polinômios. A integral de t elevado a qualquer n é t elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais constante, exceto no caso em que n for menos 1, que é a extrema divisão por zero. Os seguintes fatos quando a gente for trabalhar com somatório ou com integral. Se o somatório está na variável n, coisas que não dependem da variável n são constantes, e você pode tratá-la como constante jogando para fora multiplicando ou jogando para dentro multiplicando de acordo com o caso. Se você tem uma integral na variável t, mesmo esquema. Qualquer coisa que não dependa da variável t é tratado como constante. Pode ser jogado para fora multiplicando, pode ser jogado para dentro multiplicando de acordo com a necessidade. A gente também vai precisar saber como resolver uma integral imprópria, que se você tem uma integral que um dos limites é infinito, como infinito não é um número, a gente não pode substituir infinito no final da integral. Então a gente usa um artifício. Em vez de a gente substituir f de infinito, a gente cria uma variável auxiliar, beta, e faz o limite para esse beta tendendo a infinito. Porque infinito não é um número, você não pode substituir infinito. Mas você pode substituir uma variável genérica e fazer o limite para essa variável ir para infinito. Outra coisa, a gente tem que saber algumas ideias sobre aproximações. Se você tem uma integral de zero a infinito da função, e ela converge, isso quer dizer que ela dá um número, então uma integral de 0 até um valor k fixo se aproxima da integral e se aproxima cada vez mais conforme o k cresce. Quanto maior o valor de k, melhor a aproximação. Da mesma forma, se você tem uma série que converge, uma série que dá um número, se você fizer, em vez de somar infinitos termos, somar até k termos, quanto mais termos você pega, melhor a aproximação. Mesma ideia. Porque no fundo uma integral é um somatório metido a besta. E última observação que a gente vai precisar antes de começar, os cálculos que a gente for fazer no final vão ser todos feitos ou com calculadora ou com software, porque vai ter muito número decimal, vai ter muito termo para somar. Então, vamos usar uma calculadora, vamos usar um software para fazer os cálculos finais. Com isso em mente, vamos lá, vamos resolver o nosso problema. Pela definição, a função gama num ponto x é a integral de zero a infinito de t elevado a esse x menos 1 vezes e elevado a menos t dt. Pela série de Taylor da função exponencial, a gente pode pegar a função e elevado a x e trocar ela pelo equivalente, que é o somatório de 0 até infinito de x elevado a n dividido por n fatorial. Na nossa integral, a gente tem e elevado a menos t. Então, a gente pode fazer uma substituição, em vez de calcular e elevado a x, calcular e elevado a menos t, troca o x por menos t, então vai ficar e elevado a menos t, o somatório de menos t elevado a n dividido por n fatorial. Menos t elevado a n é a mesma coisa que menos 1 elevado a n vezes t elevado a n. Na integral, a gente não tinha só e elevado a menos t, a gente tinha t elevado a x menos 1 vezes essa exponencial. T elevado a x menos 1 vezes a exponencial é a mesma coisa que t elevado a x menos 1 vezes essa série que a gente deduziu. Como essa série está na variável n
e t está elevado a x, a gente pode considerar ela como constante e jogar ela dentro dessa soma, multiplicando, e aí vira t elevado a n vezes t elevado a x menos 1, ou t elevado a n mais x menos 1. Esta série representa tudo que está dentro da integral. Então agora a gente pode montar a integral, mas em vez de tentar integrar a função, que é um negócio que seria muito zoado, e essa integral não daria para resolver por meios naturais, a menos que o x fosse um número inteiro. Se o x for inteiro, a gente consegue resolver essa integral por partes. Se o x é fracionário, não tem nenhuma técnica que a gente conhece dos cursos de cálculo 1, 2 e 3 que dê para resolver. Então a gente vai pegar a integral e trocar ela pela série. Agora, essa integral, quando a gente for resolver, a integral da soma é a mesma coisa que a soma das integrais. Então a gente pode pegar o símbolo do somatório e jogar ele para fora. E quando a gente está integrando isso aqui, a integral está na variável t. Então, menos 1 elevado a n e n fatorial, os dois são constantes em relação à integral. A gente pode jogar ele para fora da integral, não fora do somatório, porque o somatório está em n e as coisas dependem de n. Então a gente tem o somatório, menos 1 elevado a n dividido por n fatorial, vezes essa integral. Essa integral é bem fácil, porque bem ou mal é a integral de t elevado a um número esquisito. E a integral de t elevado a qualquer número é t elevado ao número mais 1 dividido por número mais 1. Aí nesse caso ficaria a integral de t elevado a n mais x menos 1 mais 1, que é só n mais x, dividido por n mais x. Este resultado é o resultado da integral. Mas a gente ainda não substitui os limites de integração, de 0 até infinito. Para considerar esses limites, os limites de 0 até infinito desta integral, seria a gente pegar essa função e trocar o t por 0 e depois trocar o t por infinito. No zero é tranquilo, porque se esse n mais x for positivo, e ele é, no caso, porque a gente está calculando para x igual a 3 meios, x 4 terços, e o n começa a contar do zero, então 0 elevado a qualquer número positivo dá sempre zero. Então isso está resolvido, isso aqui não vai ter problema. O infinito, no entanto, não é um número, a gente não pode substituir direto, a gente vai ter que usar aquele artifício de criar uma variável artificial beta e fazer o limite beta tendendo a infinito, trocando t por beta. Aqui eu já nem escrevi o zero, porque menos zero não vai mudar nada. Por mais assustador que isso seja, essa fórmula que a gente chegou de limite beta tendendo a infinito do somatório para n de 0 até infinito de menos 1 elevado a n fatorial, vezes beta elevado a n mais x dividido por n mais x, é uma expressão horrível. Mas é uma expressão que calcula a função gama em qualquer ponto x. Tudo que a gente teria que fazer seria substituir x por um número, calcular o limite e calcular a soma. Então, para os pontos que a gente queria, que eram 3 meios e 4 terços, tudo que a gente faz é troca o x por 3 meios, troca o x por 4 terços, e a gente tem uma expressão para cada um dos dois resultados pedidos, que dá o valor final da nossa função gama. Vamos dar um destaque maior ainda, e esse é o resultado final, matematicamente preciso, sem nenhum erro. No enunciado, ele pedia para a gente obter aproximações numéricas. Então vamos calcular com o software aproximações numéricas para esses dois valores que a gente tem. Na expressão, a gente tem para os dois casos. Vou começar aqui com o caso 3 meios. O beta tende a infinito e o somatório tem infinitos termos. Então a ideia seria substituir o beta por um valor grande, depois pegar essa soma, calcular um número grande de termos e somar isso. Uma coisa importante quando a gente lida com somatórios é que para somatórios vai ser mais importante para o somatório convergente a gente calcular vários termos do que calcular um valor de beta grande. Então uma coisa que se faz geralmente quando você tem essa coisa do limite infinito de uma soma infinita. A gente propõe um valor grande por beta, e aí pega esse valor ao quadrado e calcula essa quantidade de termos. Então uma coisa que a gente poderia fazer para começar seria pegar o beta igual a 4 e calcular 16 termos. Quando você troca o beta por 4 e calcula 16 termos, isso vira uma soma que você pode programar com uma linha em qualquer linguagem de programação que você quiser, no Python, no Excel, ou até mesmo ficar digitando na calculadora 16 termos. E a gente teria esse valor aproximado para grama de 3 meios. Se a gente pegasse beta igual a 10 e somasse com 100 termos, o resultado por software vai ser esse aqui. Para beta igual a 40 e 1.600 termos, a gente teria esse resultado aqui. Para beta igual a 100 e 10.000 termos, a gente tem esse resultado aqui. O que a gente nota é que, conforme você vai aumentando a quantidade de termos e o valor de beta, os valores vão ficando mais próximos uns dos outros, e chega um ponto aqui que ele para de mudar a partir da sexta casa decimal. Então, até a sexta casa decimal, a gente já tem certeza que está certo. Então, o resultado vai ser 0.886227. A gente pode fazer o mesmo raciocínio para 4 terços. Chuta o valor por beta, depois chuta uma quantidade de termos. Aqui tá os mesmos valores para 4, 16, 10, 100, 40, 1.600, 100, 10.000. E acontece a mesma coisa, ele vai aumentando, mas chega um momento que ele para de aumentar. E esse valor que ele para é o valor que ele está estável, vai ser o nosso limite. Então, a gente pode destacar este valor, 0.886227, para gama de 3 meios, e 0.892980 como sendo gama de 4 terços. Vamos além. Comparando com os valores que existem tabelados, existem tabelas da função gama, gama de 3 meios é raiz de π sobre 2,
que é 0,886227, exatamente o valor que a gente chegou. E gama de 4/3 é, arredondando na sexta casa decimal, 0,892980, que também é exatamente o mesmo valor que a gente chegou. Então a gente está muito certo, a nossa aproximação ficou muito boa. Mas vamos abusar, vamos ainda mais além. Pô, Pinguim, como é que eu vou saber quantos termos eu uso, que valor de beta eu uso? Uma coisa que já é conhecida, que foi obtida experimentalmente, é que para você ter uma boa convergência para a função gama, se você pegar valores entre 0 e 1 para o x, e você precisar de uma coisa de até 5 casas decimais, beta igual a 10, sem termos, calcula com precisão para todos os valores desse intervalo 0 a 1, com 5 casas decimais. Ele é muito preciso nesse intervalo com poucos termos. Então, esta expressão, aqui trocando por 100 e por 10, ele dá uma boa precisão até 5 casas decimais. E é rápido de computar, o computador não sofre fazer isso, e é um negócio que é bem rápido de computar. Se o x não estiver no intervalo de 0 a 1, a ideia é usar aquela propriedade da função gama de que gama de x é a mesma coisa que x menos 1 vezes gama de x menos 1. Então, por exemplo, ele é a mesma coisa que 2,2 vezes gama de 2,2. Gama de 2,2, se usar a mesma propriedade de novo, é 1,2 vezes gama de 1,2. E gama de 1,2, se a gente usar a propriedade de novo, ele é 0,2 vezes gama de 0,2. Este valor aqui, 0,2, está entre 0 e 1. Então, para esse valor, a gente pode usar aquela coisa de beta igual a 10 sem termos e ter um valor preciso. Então, a gente pode usar essa expressão para calcular a gama de 0,2, substituindo aqui e mandando um software calcular, a gente tem 4.59048. Aí, este valor, a gente pega e substitui aqui em cima na multiplicação. Juntando, aí a gente vai ter 2,2 vezes 1,2 vezes 0,2 vezes aquele número decimal que a gente obteve, 0.459084. E o resultado desse aqui, 2.42396. O que, comparando com a tabela para a gama de 3.2, ele dá exato até a quinta casa decimal. Se a gente usasse aquela fórmula diretamente, usando beta igual a 10 com 100 termos, o resultado seria bem menos preciso. Ele teria certo na primeira casa, a segunda casa decimal já estaria diferente, e quanto mais você se afasta do intervalo 0 a 1, pior é essa aproximação. Então a minha sugestão para, se você precisar calcular a função gama em qualquer ponto, se ele está no intervalo de 0 a 1, usa essa fórmula por séries, põe beta igual a 10, sem termos, ela vai aproximar muito bem. Se você precisar de mais de 5 casas decimais, aumenta o beta, aumenta o número de termos, vai dar certo. Se você não está no intervalo de 0 a 1, vai extrapolando isso, aumentando, igual a gente fez esse exemplo com 3,2, e aí gama de qualquer outro valor que não esteja no intervalo 0 a 1 vai ser uma sucessão de termos multiplicando vezes um valor que está entre 0 e 1. E aí esse valor de 0 a 1, a fórmula funciona e você consegue voltar para o valor que você quer. É o jeito mais eficiente de calcular a função gama. Espero que vocês tenham gostado desse exercício, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando vocês, antes da gente se despedir, que vocês podem usar o espaço dos comentários aí para dar sugestões, fazer críticas, tirar dúvida, propor questão, desafio. Fica à vontade para comentar, ou se vocês preferirem um contato direto, ó, estão passando aqui meus contatos diretos. E me despeço de vocês, agradecendo por terem me assistido e com a esperança de que a gente se veja novamente no futuro. Até a próxima, pessoal. Obrigado.